Galvão Bueno na Band. Pode isso, Arnaldo. Pleno 25 de dezembro, todo mundo descansando da ceia de Natal, ou assistindo jogos de futebol americano na Netflix, ou simplesmente comentando sobre o show do intervalo da Beyoncé em um desses jogos. Eu gravei o vídeo lá pro target.hd.net comentando sobre isso. E aí vem a notícia de que Galvão Bueno está muito próximo de assinar com a Band para narrar as provas de Fórmula 1 no canal. E o Sérgio Maurício vai ser o comentarista. Vamos conversar sobre isso, porque tem umas pessoas revoltadas com essa história do Galvão voltar a narrar a corrida de Fórmula 1. E eu quero, assim, ter o devido cuidado para emitir minha opinião sobre o assunto, porque eu acompanhei todo o trabalho que a Band vem fazendo desde 2021 ao transmitir as corridas da Fórmula 1 no canal, e eu tenho algumas opiniões sobre o trabalho atual e o que Galvão Bueno pode agregar ou não às transmissões esportivas da Band, ou pelo menos a narração da Fórmula 1. Eu sou Eduardo Moreira e isso é o que eu penso sobre a ida de Galvão Bueno para a Band, narrando a principal categoria do automobilismo. Eu sei que tem muita gente que tem certos gatilhos emocionais com a fase final da carreira do Galvão Bueno na Globo. Eu entendo essas pessoas. Eu entendo perfeitamente que se o Galvão Bueno se limitasse a narrar as corridas, a relatar os fatos, já que a função dele é de narrador, tava tudo certo. Todo mundo ficaria feliz se ele só contasse pra gente o que estava acontecendo. Eu sei que as pessoas têm bronca do Galvão quando ele acaba comentando o que ele pensa sobre o que ele está narrando. O problema do Galvão sempre foi em opinar sobre os acontecimentos em pista. E com o passar do tempo, a gente foi detectando algumas inconsistências do Galvão Bueno na própria narração. Errando o nome de pilotos, errando o nome de carros. Como que eu vou dizer? Isso tem a ver sim com a idade dele. Só que eu não quero pegar isso como ponto de crítica. Eu quero pegar como uma característica inerente ao ser humano, já que todo mundo envelhece, todos nós temos dificuldades em desenvolver o nosso trabalho da forma como a gente fazia. Eu mesmo, aos 45, eu não consigo mais gravar os vídeos na fluência que eu tinha aos 30, 35. Eu fiz uma comparação da minha fluência e da minha dicção enquanto eu gravo os vídeos na internet de 10 anos atrás para agora. Eu perdi bastante. Eu tenho que me concentrar muito mais para conversar com você do que eu fazia antes. E eu sei que isso é sinal da idade. Eu piorei minha dicção depois da crise sanitária global que fez todo mundo ficar preso em casa, deu gatilhos emocionais numa galera. Eu mesmo não tinha ânimo de vir aqui gravar vídeo na internet e o resultado foi esse. Estou correndo agora atrás dessa dicção perdida. Então, o Galvão Bueno é um ser humano como todo mundo. Peço que as pessoas não sejam tão severas com o Galvão Bueno, tal e como eu já fui no passado. Porque ele é o maior narrador esportivo da história da TV e da comunicação brasileira. Não tem ninguém maior do que o Galvão Bueno. Não tem ninguém que foi tão referência para os outros quanto o Galvão Bueno. Eu contrataria o Galvão Bueno se eu fosse o diretor de programação ou presidente da Bandeirantes? Não. Mas também não manteria as coisas do jeito como elas estão. E eu entendo que essa contratação do Galvão vem muito em função de todas as reclamações que a atual equipe de transmissão da Fórmula 1 na Band recebeu, principalmente nos últimos 2 anos. Principalmente vindo dos desempenhos do Sérgio Maurício e do Reginaldo Leme. E no caso do Reginaldo Leme, antes de chegar no primeiro ponto de maior crítica dessa mudança toda, o Reginaldo Leme sofre dos mesmos efeitos do tempo e da idade do Galvão Bueno. Na minha modesta opinião, isso não é uma crítica mordaz, isso não é um assassinato de reputação, e eu não estou falando isso para queimar o filme do cara. Mas o Reginaldo Leme não tem mais condições de participar das transmissões esportivas da Band. Não, pelo menos, com o mesmo nível de desempenho que ele tinha, ou que hoje os outros comentaristas entregam. Então,
Ele tá inconsistente, ele tropeça nas palavras, ele troca lé com cré, não tá virando, não tá rolando. E ele nem é o grande culpado do problema das transmissões da Band. Para mim, o principal problema é o Sérgio Maurício, que, no momento que eu tô gravando esse vídeo, são rumores, não existem confirmações oficiais, apesar de que a filha do Galvão Bueno confirmou que as negociações existem, o próprio Galvão Bueno falou sobre o assunto, mas, se confirmado, Galvão Bueno vai narrar as corridas e o Sérgio Maurício vai comentar. Sendo que, no time de transmissão da Band, o menor dos problemas é justamente os profissionais responsáveis pelos comentários da corrida. Colocar o Sérgio Maurício para comentar a prova de Fórmula 1 é uma temeridade, porque boa parte das críticas que fizeram às transmissões da Band vem justamente do Sérgio Maurício. Tem gente que defende o cara, que gosta do estilo de narração do cara. Eu, particularmente, me incomodo com algumas coisas que ele fala, mas não com o estilo de narração. Agora, se parte do problema é ele, por que vai colocar ele como comentarista? Sério mesmo que essa é a melhor decisão, dona Bandeirantes? Sério que este é o melhor caminho que a senhora pode tomar? Porque não sei se é a decisão mais adequada ou mais acertada. Acho que dá para fazer melhor, porque, de novo, existem profissionais específicos para comentar as corridas de Fórmula 1 e são competentes, são conhecedores da matéria, porque ou já passaram pela categoria ou andam em esportes a motor há muito tempo, até hoje estão competindo em algumas categorias de esportes a motor. Então não sei se a Bandeirantes fez o melhor movimento. Eu entendo também por que a Bandeirantes contratou justo o Galvão Bueno, porque os astros estão se alinhando. A categoria vai ficar mais um ano no canal e todos esses esforços, muito provavelmente, é para tentar manter a Fórmula 1 por mais anos, já que a ideia da Liberty Media é transferir os direitos para a Rede Globo já para 2026. Isso só não aconteceu em 2025 porque a Bandeirantes tinha que pagar uma multa que era praticamente o mesmo valor que manter o campeonato no canal. Então foi mais fácil para a Bandeirantes pegar o pires ou o chapéu e sair correndo atrás de grana de patrocínio. E eu entendo perfeitamente a Bandeirantes pela decisão. Mas é uma tentativa da Bandeirantes em buscar aquela referência que era do passado. Não só a referência do Galvão Bueno narrador, porque isso vai atrair público, principalmente o público mais leigo, mas a junção de fatores. Galvão Bueno como narrador, um piloto brasileiro de volta ao grid, algo que não acontece desde 2017. Gabriel Bortoleto vai correr pela Sauber, não é uma equipe de ponta, mas é um brasileiro no grid. Então, o Galvão Bueno pode trabalhar com o fanismo à vontade, mesmo que ele não tenha chance nenhuma de vencer corridas. E tudo isso, de alguma forma, vai atrair parte, eu não digo todo, mas parte da audiência do brasileiro médio. Daquele cara que não entende nada de Fórmula 1, que não gosta de Fórmula 1, mas que vai acompanhar mais de perto a categoria porque tem um brasileiro correndo e tem o Galvão Bueno narrando. Para ser bem sincero com todo mundo, quando a Fórmula 1 saiu da Globo e foi para Bandeirantes, a grande maioria das pessoas não sabia que a Globo ainda transmitia a Fórmula 1, porque o trabalho do canal era ridículo para a cobertura da categoria, e a outra parte não sabia que a Fórmula 1 tinha migrado para a Band. É basicamente isso. Então, o movimento da Bandeirantes não é exatamente um absurdo, não é algo ruim. A gente não pode se esquecer que a maioria dos torcedores é leiga. A maioria não entende nada. E vai embarcar nesse trem da alegria de acompanhar a Fórmula 1 na Band muito mais pelo ufanismo, pela nostalgia, pelas memórias do passado. E sim, amigos, a audiência recente não conheceu o Galvão Bueno da década de 80 e 90, que foi o auge da carreira dele. Ele foi um ótimo narrador entre, 1985 e 2006. Durante 20 anos ele estava no topo. Então, a Bandeirantes está apostando nessa memória do passado, apostando nessa conexão do Galvão Bueno com a Fórmula 1.
ele tá muito intrínseco na história da categoria aqui no Brasil. Então faz todo sentido trazer ele de volta para tentar levantar a audiência. E do mais a mais, a Band, com baixa audiência na Fórmula 1, vai ganhar um pouquinho a mais da audiência que tinha, e todo ganho é ganho. E nem dá para reclamar dos movimentos da Band nesse aspecto. Só questiono se Galvão Bueno dá conta de 24 etapas, porque a Fórmula 1 está com um campeonato muito mais longo, começando em março e terminando em dezembro. Acho que o revezamento com o Sérgio Maurício deve acontecer em algumas etapas, principalmente nas etapas da madrugada. Eu acho até uma sacanagem fazer um senhor de 74 anos acordar de madrugada para transmitir Fórmula 1. Mas acho temerária essa decisão, se acontecer, de colocar o Sérgio Maurício para comentar as corridas. Isso me incomoda mais do que o Galvão Bueno na transmissão. Pode ter certeza disso. Galvão Bueno na narração é algo aceitável. Sérgio Maurício comentando as provas não me desce não, tá? Com Max Wilson ali como comentarista, olha, fica difícil entender. O Felipe Jafone mandando muito bem nos comentários também. Fica difícil entender essa decisão, pelo menos nesse aspecto. Mas se acontecer, provavelmente quando você ver esse vídeo no futuro já vai ter acontecido. Se acontecer, seja bem-vindo de volta, Galvão. Isso pode, Arnaldo.